projeção astral. E essa projeção astral, o nome dela deveria ser Antiquário Luiz XV. Nessa época eu estava fazendo faculdade, né? E uma das pessoas que era da faculdade, acho que ela citou, né, assim, olha, vocês precisam ir lá no Antiquário Luiz XV, que é um lugar gostoso, tal, né? Isso deve ser lá pelo ano de 73, 70, mais ou menos por aí. Eu não consegui. A data ficou tão ruim que eu falei, meu Deus do céu, consigo lembrar nitidamente de tudo, mas a data fugiu, né? Bom, o que ocorre? Esse antiquário ele ficava ali na Faria Lima, né? Próximo ao Shopping Iguatemi. Na época era assim, próximo, eu acho que o nome é Shopping Iguatemi mesmo, né? E era um local onde tinham muitas portas, janelas com vidro, coisas antigas, né? Era um antiquário, então tinha mesa, tinha cadeira, tudo que se pode imaginar em termos de coisas antigas estavam ali. E essa era a entrada, né? Então você ia entrando e ia passando por tudo aquilo. Quando você chegava lá dentro, aí tinha um salão, né? Era como se fosse um palco de arena, né? Porque era uma coisa no meio e as pessoas ficavam ali, às vezes ficavam dançando. Era bem simples o lugar, era muito agradável, eu lembro disso. Aí se você quisesse beber alguma coisa, ficar conversando, né? Era mais ou menos isso. Tinha acho que algumas, eu não me recordo direito, porque as imagens que ficaram, e mesmo as minhas anotações, ficaram meio borradas, né? Mas eu lembro que tinha mesas, né? E o pessoal ficava ali em torno daquele palco. E a primeira vez que eu cheguei lá, a minha amiga estava lá. Minha querida amiga, minha irmã. Eu chamo ela de irmã judia, porque ela já fez tanta coisa por mim que só um irmão querido faria, né? E, bom, eu chego lá, ela está... Foi assim, fui eu e um colega de faculdade. Quando a gente chega lá, ela está sentada lá naquele palco, né, naquele teatro de arena, que era baixinho, e com o violão na mão e tocando. E ela canta muito bem, né, e gosta de música. E aí foi sensacional. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso aqui é muito gostoso, né? Um lugar bacana. E ele tinha um ar de penumbra. E esse ar de penumbra, quando você pratica muitas projeções astrais, e principalmente na época que eu pratiquei, porque tem diferenças, né? Tudo é diferente no mundo hoje em dia, né? Os lugares que eu ia eram lugares, muitas vezes, e na projeção astral você sai à noite, né? Tem essa. Aí a gente acaba gostando desse ambiente porque a nossa visão fica muito surreal. Ela fica uma coisa diferente, ela não é a mesma coisa que você sair de dia, né? A coisa fica meio penumbrosa, né? Fica um negócio... E aí você vai transitando naquele espaço, só que as cores que você vê, né? Tudo os sons, é tudo diferente. E aquilo para mim, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, eu vou vir aqui porque vai ser um sucesso total. E aí não teve a menor dúvida. Eu estive lá, fiquei né, a gente conversou tudo, mas logo em seguida eu voltei ao local em projeção astral. E quando eu voltei, aconteceu uma coisa, o que aconteceu foi assim, eu fui entrando pelo mesmo lugar que eu entrei, em corpo físico, né, andando, atravessei a porta e o lugar, ele tinha uma iluminação, que era uma iluminação muito baixinha, não tinha ninguém no local, né? Bom, eu saí flutuando, né, e fui atravessando, passei por cima do palco, daquele palco, né, de teatro de arena, aqueles palcos redondos,
fui atravessando, só que quando eu estava andando, tinha uns vidros, né? E esses vidros, eles causavam um reflexo. E eu flutuando, eu olhei no vidro, e o vidro parecia que ele se movimentava. É uma impressão que era muito engraçada. E conforme eu andava, aquele reflexo se movimentava. Aí eu falei, nossa, que engraçado, parecia que eu estava sendo seguido, né, por uma iluminação. Aí eu voltava e o vidro, porque ele é todo, não era lisinho, né? Então aquela deformidade do vidro produzia um efeito que era um efeito meio fantasmagórico. E eu fiquei olhando aquilo, aí eu fui em frente e olhando para lá, e aquele brilho me acompanhando, era um brilho do vidro, né? Aí eu voltei de novo, aí eu fui de novo. Mas aí eu tinha consciência que aquilo não era alguém, né? Que aquilo era só um reflexo. Mas a sensação que dava é de que você realmente estava sendo seguido, né? E a sensação, nesse momento de projeção astral, e naquela época, né, com as informações que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, dava o seguinte sentimento. Primeiro, era aquela coisa que era meio deslumbrante. Era surreal você ver aqueles movimentos brilhantes do vidro, né? Ao mesmo tempo que existia uma contradição interna, que eu queria que aquilo fosse alguma coisa que eu pudesse me relacionar, ter um diálogo, né? Nossa, porque era muito fantástica a imagem que aparecia, era uma coisa absurdamente fantástica. Não dá nem para explicar, para traduzir em palavras, né? Mas era um negócio assim que eu fiquei olhando extasiado e eu fiquei flutuando, eu fui e voltei várias vezes, né? Aí acontece que eu ouvi um estalo lá dentro, um estalo de uma proporção muito alta, porque quando você está fora do corpo, a tua audição aumenta muitas vezes, mas muitas mesmo. Então você ouve um latido de um animal que deve estar uns 5, 6 quarteirões, você ouve com uma nitidez, né? Mas é um negócio surreal também. E aí eu falei, tem alguém aqui, né? E eu fiquei procurando, porque nesse momento eu estava olhando aqueles reflexos. Eu me virei e fiquei olhando para ver se eu enxergava alguma coisa ali dentro daquela penumbra, né? E eu não conseguia enxergar ninguém. Só que eu comecei a ouvir passos ali dentro, né? Eu ouvia passos. A única coisa que me ocorreu naquele momento é assim, nossa, ainda bem que eu estou protegido pela minha invisibilidade, porque né, eu estou dentro de um ambiente que é um local que não é... Né, você vai entrando, naquela época eu não tinha muita noção. Hoje eu já tenho uma noção de quando eu vou em algum lugar, né? E talvez até pelo meu próprio comportamento moral, eu entenda melhor, né? Mesmo que você vai num lugar que é público, você tem que pedir licença, né? É uma questão espiritual, não é uma questão simplesmente dessa moralidade humana, física que nós colocamos. Mas a gente tem que, né? É como a gente tem que agradecer, né? Por poder fazer alguma coisa, por tudo. E eu estava lá dentro e aqueles passos, né? E eu falei, nossa, eu não consigo enxergar nada aqui, né? Eu já comecei a me sentir muito incompetente por causa disso, porque era um ruído que eu não podia ver. Fiquei buscando a origem, não encontrei nada, né? Subi, eu fiz vários movimentos, né, com o corpo astral, eu subi para ver se eu conseguia do teto localizar alguma coisa, né? Eu pensei de tudo que se pode imaginar. Pensei assim, nossa, se for uma consciência muito primitiva, porque está fazendo barulho com o pé, ela vai estar andando, né? E aí, se eu ficar bem em cima, provavelmente eu vou conseguir enxergar melhor. E o lugar era um lugar relativamente grande para mim, né? Mas não consegui ver nada. Não consegui ver nada, e aí voltei à altura, né, de 1,5 m mais ou menos, flutuando a 1,5 m, e fui saindo lentamente pela porta que eu entrei, né? Quando eu estava saindo,
eu pensei, não, por que eu vou sair pela porta? Eu vou sair por cima, né? E aí eu comecei a volitar e saí por cima daquele local, né? Que eu já disse era um antiquário, né? Mas essa foi a primeira experiência. Só que o fato de eu ter visto aquela coisa surreal dos reflexos, aquilo me causou uma impressão muito forte. E aí eu retornei algumas vezes, muito mais para entender o que aquilo provocava, né? Porque é uma situação muito surreal mesmo, com imagens, né? Existe um eco energético de imagem, né? Parece que a imagem tem eco ali dentro, era um negócio assim muito, muito estranho, né? E essa experiência eu repeti e em outro momento eu vou relatar as outras coisas. É isso.